Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Se você está no grupo de WhatsApp da igreja, você já deve saber qual é o tema, qual o título desse sermão. O desafio da unidade, o desafio da unidade. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Nós vamos ler 1, 2, 3. Diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Que o Senhor nos abençoe no estudo da sua palavra. Amém? Unidade é um tema tão importante que eu creio que a igreja precisava ser ministrada periodicamente sobre isso. Deus curte a unidade. Deus curte a unidade. Por quê? Bom, chegando no céu lá, você pergunta, não sei por quê, mas Ele curte. Se você pensar, Ele é um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas um único Deus. Quando Ele junta um homem e uma mulher, Ele fala que eles deixam de ser dois para serem um. Quando Ele fala de igreja, Ele fala de uma igreja. Quando Ele fala de exército, Ele fala de um único exército. Deus, Ele curte a unidade. Deus, ele tem prazer na unidade. Jesus, inclusive, se você for lá no Evangelho de João, capítulo 17, você vai ver que Jesus, ali pouquíssimo tempo antes dele enfrentar o Calvário, antes dele enfrentar a cruz, ele vai fazer uma oração. E ele ora por ele mesmo, ele ora para os discípulos que estavam com ele, os apóstolos, os futuros apóstolos, e ele ora por nós. E quando ele ora por nós, eu imagino que essa oração, não que Jesus não tenha feito oração importante, todas as orações de Jesus creio que foram de grande importância, mas essa é muito significativa, porque ele está a poucos momentos, há pouco tempo, há poucas horas de enfrentar o julgamento, a cruz, a traição e tudo mais aquilo que nós já sabemos. E olha só o que ele ora por mim e por você. No versículo 20, João 17, 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Ou seja, pela mensagem dos apóstolos. Aí para quê? Para que todos sejam um, Pai. Como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. O que Jesus ora por mim e para você? Porque qual o motivo? O que Ele coloca nas mãos do Pai de motivo? Para que nós sejamos um. Que nós fôssemos um. Porque isso testemunharia que Ele é o Filho do Deus vivo. Que Ele é o Filho do Deus vivo. A unidade é algo poderosíssimo, tremendo. A unidade é coisa tremenda, muito poderosa. Se você olhar em Gênesis, nós vamos dar uma caminhada na Bíblia aí. Gênesis, capítulo 11, você vai ver um texto que fala a respeito da Torre de Babel, lembra? Olha lá, Gênesis 11, a partir do versículo 1. Diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus.
Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Percebeu o que estava acontecendo ali? Havia só uma voz, havia só uma direção, eles estavam unidos, eles estavam no mesmo propósito, construindo uma cidade, com a intenção de construir uma grande torre. E o Senhor falou assim: se eu não quebrar essa unidade, nada poderá os deter. Eles estavam fazendo algo que estava desagradando a Deus. Então o Senhor decidiu interferir nessa unidade, quebrar essa unidade, trazendo uma confusão de línguas, para que eles parassem de se entender, e assim eles fossem dispersos pela terra. Olha o poder que há na unidade, a ponto do Senhor ter que intervir, porque essa unidade ia trazer dano, porque eles estavam numa unidade em desobediência. Agora, a falta de unidade, ela traz também estragos. A falta de unidade, ela é extremamente prejudicial. Se você olhar agora Mateus, capítulo 12. Mateus 12. Tudo isso nós estamos construindo algo aqui para ser colocado em cima, tá bom? É uma base desse sermão. Mateus 12, versículo 25. Olha só o que Jesus fala a respeito quando estavam acusando Jesus, falando que Jesus não era de Deus nada, Jesus tinha parte com o inimigo. Aí Jesus vem e fala para aqueles homens que estavam acusando. Capítulo 12, versículo 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsiste. Se há divisão, se não há unidade, não há conquista. A destruição não permanece, não subsiste. E se você olhar, Jesus ele fala: teu reino, todo reino, toda cidade, toda casa. Isso não é apenas no âmbito da igreja. Não é apenas na igreja. Isso pode ser na sua empresa, pode ser na sua casa, pode ser na sua família, pode ser um governo. Já a divisão não há subsistência, não permanece. Nós que somos brasileiros, percebemos algumas coisas aí no nosso cenário político, por exemplo. Uma única nação, nós somos uma nação democrática, nós temos uma Constituição que nos preserva a democracia, mas nós temos alguns poderes, 3 poderes, não é? O executivo, o legislativo e o judiciário, não é? O executivo, falando em federação, em Brasil, é o presidente da República e os seus ministros. Esse é o poder executivo. O poder legislativo, que é onde faz as leis, é a Câmara dos Deputados e o Senado. E o judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que está ali com a função de julgar segundo a Constituição. Mas nós sabemos que hoje no Brasil há muita disputa, há muita briga, há muitos interesses, e nem sempre há uma harmonia entre esses poderes.
O executivo muitas vezes não consegue executar porque o judiciário muitas vezes interfere. O legislativo, às vezes, por alguns interesses, barram alguns projetos. Então, onde não há unidade, há uma certa dificuldade em caminhar, em prosperar. Isso em todo o âmbito, pode ser dentro da igreja, pode ser dentro de uma empresa. Talvez você já trabalhou em algum lugar onde você viu que o ambiente não era muito saudável no sentido de unidade. Casas, talvez que não há essa unidade. Famílias que não são unidas. E isso é prejudicial. Então, o Senhor fala muito claro que não é a questão apenas de igreja. Pode ser em qualquer âmbito, qualquer âmbito. E nós temos, muitas vezes, um conceito errado a respeito de unidade. Porque quando nós pensamos, muitas vezes, pensamos errado, quando nós falamos em unidade, muitas vezes vem a nossa mente, sermos todos iguais. Sermos todos iguais. Mas não, a unidade não é bem isso. Na pluralidade, na multiplicidade, na diversidade, há unidade. Há unidade. Vou dar um exemplo para você. Eu e a pastora. Pensam em duas pessoas diferentes. Mas não é pouco, é muito. Mas é muito, muito. Pensa num negócio que é muito diferente. É muito mais do que você imaginou. Mas é a verdade. Comida. A pastora, ela olha para um alface e chega a salivar. Ela fala assim, que delícia esse alface. Pelo amor de Deus. A minha comida come a comida dela. Porque eu gosto de bife, vaca, boi, churrasco. Então, a comida da... Meu Deus. Passeio. A pastora gosta de passear em shopping. Pensa num cara que... E a pastora não é uma pessoa consumista, mas ela gosta de passear em shopping, que para mim é pior ainda. Porque shopping é um lugar que você vai, para mim, comprar. O que eu quero fazer? Eu quero comprar um tênis. Eu sei qual a loja, eu sei qual tênis, eu sei mais ou menos o valor que eu tenho, eu vou lá para comprar. A pastora não, ela gosta de passear no shopping, sem comprar nada. Para mim definitivamente isso não é um passeio. Programas de televisão. Estava falando esses dias aqui na calçada com os irmãos. Programa de televisão. Meu programa preferido, Largados e Pelados. Já assistiram? Não? Assistam, tenho certeza que vai gostar. Programa preferido da pastora, Meu Vestido Favorito. Vê se combina. Largados e Pelados com Meu Vestido Favorito. E eu não sei o que a pastora fica assistindo lá, vendo vestido de noiva. E algumas vezes ainda, quando ela vem assistir comigo, Largados e Pelados, ela fala assim, eu acho que eu me daria bem nisso aí. Você acha, pastora? Vivendo num lugar inóspito durante 21 dias, sem água, sem alimento, sem roupa. E ela fala, não, eu acho que eu me daria bem nisso aí. E um dia desses, a gente estava nessa conversa lá no sofá. Eu falei assim para ela, você daria bem? Ela falou, eu acho que eu me daria muito bem. Eu falei assim, o que você levaria? Porque, não sei se você sabe, nesses Largados e Pelados, você não leva nem a roupa do corpo, mas você leva um item da sua escolha. Você já assistiu? Já assistiu? Leva um item. Então, as pessoas levam uma pederneira, que é para fazer fogo, alguns levam faca, facões, alguns cordas. Eu falei assim, o que você levaria? Ela falou assim, eu levaria um protetor solar. Um protetor solar? Imagina a cara de decepção da dupla. O que você trouxe? Eu trouxe um facão. Ela falou assim, e você? Eu trouxe um fator 50 aqui.
Pensa num negócio desse. Bom, voltando ao assunto. Aí a Sarinha saiu com uma ótima. Falou assim, mamãe, é largados e pelados, não é largados e embelezados. Então, nós somos diferentes. A única coisa que nós combinamos, eu e a pastora, é que nós gostamos de viajar. Isso sim, nós combinamos. Porém, quando a gente vai tirar férias, ela gosta de ir para a montanha e eu gosto de ir para a praia. Também não fecha muito a conta. Mas nós somos pessoas muito diferentes, muito diferentes. Mas nessa diversidade, nessa coisa tão diferente que nós somos, essas pessoas tão diferentes que nós somos, há como ter unidade. Há como ter unidade. Às vezes a coisa fica um pouco tensa, não é? Você pode imaginar, não apenas falando da minha família, da minha pessoa, da minha esposa, da sua pastora, mas você pode pensar, de repente, num ambiente empresarial, onde há departamentos, normalmente, departamentos onde se juntam pessoas com o mesmo perfil. Se você olhar, por exemplo, um departamento comercial de uma empresa, normalmente é mais ou menos o mesmo perfil. Eu lembro, estava até rindo agora com um amigo aí no telefone, que a gente trabalhou 10 anos junto. E nós trabalhávamos na área comercial. Hoje nós não trabalhamos mais juntos, mas somos amigos ainda. E eu lembro quando eu trabalhava lá em Campinas, a filial que eu estava era em Campinas, dessa empresa, e tinha uma sala muito grande com todos os consultores comerciais. E era um ambiente muito descontraído. Era muito gostoso de trabalhar lá. Nós éramos muito parecidos um com o outro. Mas se nessa mesma empresa tinha, por exemplo, o departamento de desenho técnico. E lá tinha, não eram tantos quanto os vendedores, mas tinha lá, acho que 3 ou 4 desenhistas. 3, 2 meninas, 1 rapaz. E eles tinham mais ou menos o mesmo perfil, diferente do comercial. E às vezes a coisa fica tensa. Porque o comercial mandava os projetos lá, porque a gente queria rápido, queria vender rápido, queria que o negócio saísse rápido, e a gente mandava tudo torto para lá. E aí eles chegavam e muitas vezes devolviam sem fazer o desenho, falavam assim, enquanto você não acertar, enquanto você não corrigir, eu não vou fazer. Se você pensar, de repente, a empresa que você trabalha hoje, se você trabalha aí numa companhia que tem alguns departamentos, você vai ver, hoje eu continuo na área comercial, que é muito diferente da logística, não é, Ivan? Não é? Chega lá, os vendedores fora de horário, a logística já está com o caminhão fechado, já está com a rota pronta. Aí o cara fala assim, mas são só 4 ou 5 caixinhas, não é? Meu Deus! Olha, vou falar para você, esses vendedores, exceto esses que trabalham, que são de São João da Boa Vista e vendem carne e peixe, o resto, não é? Aí você vai ver o pessoal da logística, eles têm mais ou menos o mesmo linguajar, você vai ver o pessoal do financeiro, o pessoal da contabilidade, eles se juntam mais ou menos no mesmo perfil de pessoas para trabalhar no mesmo ambiente, só que há um ambiente macro, que é o ambiente da empresa. E nessa pluralidade aí de perfil, de caráter, de jeito, há a possibilidade de nós termos unidade. E isso nós trazemos para a igreja também. Nós somos diferentes. Bom, eu falei da minha esposa, que é a sua pastora, e eu sou o pastor. Então, se nos pastores tem essa pluralidade, essa diferença, imagina entre todos nós temos, nós não somos iguais uns aos outros.
A unidade não tem a ver com pessoas iguais. Não é isso. Na pluralidade, há possibilidade de ter a unidade. Na verdade, há necessidade dessa pluralidade. Há necessidade dessa diversidade, dessa multiplicidade. Mas quando chega ainda na igreja, parece que a coisa vai ficar mais complicada. Por quê? Se você for para um ambiente empresarial, se a pessoa está pesando contra a unidade, o que a empresa faz? Querido, passa no RH lá, você não se encaixou. Não é? Agora na igreja não, na igreja é um ambiente diferente. Na família, como é que você vai dar carta de demissão para o seu filho? Passa no RH. Vou te dar 30 dias de aviso prévio, depois você está dispensando. Não tem como. Como é que você vai dar uma carta de dispensa para sua sogra? Pelo amor de Deus. Falando nisso, meu sogro está em casa. Deus abençoe meu sogro, que é bênção demais. Chegou hoje à tarde. Não é? Tem coisa que a gente não tem como. E na igreja, então, muito menos. Então, às vezes, o negócio fica tenso. Mas a unidade é algo tremendo e muito poderoso. Enquanto a divisão é algo extremamente danoso. Divisão, danoso. Unidade, poderoso e glorioso. Mas para vivermos a unidade dentro dessa diversidade toda, Paulo nos dá uma receita. E a receita está nesses versículos que eu li de Efésios. Volta lá, se você deixou seu dedinho marcando, volta para Efésios. Capítulo 4. Versículo, nós lemos do 1 ao 3, né? Do 1 ao 3, Paulo dá algumas coisas. Paulo fala de algumas atitudes. Na verdade, ele fala de 5 atitudes que nós devemos ter para preservarmos e vivermos nessa unidade que é tão poderosa. A primeira, que na verdade que eu quero falar, está a última coisa que ele falou. Ele fala assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Primeira coisa que Paulo manda nós fazermos é que nós nos esforcemos. Há necessidade de nós nos esforçarmos para mantermos essa unidade. Não é algo natural. Não é, e eu quero trazer essas 5 atitudes que Paulo fala. Quero trazer do que essa palavra, fazer esforço, significa no grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E quando nós vamos pegar ali a palavra no grego, abre muito mais a nossa visão. É muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Fazer esforço, quando Paulo fala em fazer esforço, essa palavra, fazer esforço, ela também tem um sentimento de urgência. Não pode ficar deixando para depois, é algo urgente. E essa palavra que Paulo usa, ele fala assim: esforcem cada nervo, se esforcem, que todos os seus nervos estejam se esforçando para isso. E há necessidade do esforço porque não é algo natural, não é algo normal, já que nós somos diferentes. Já que nós somos diferentes. Se uma empresa fosse apenas feita de um departamento comercial, de uma logística, não teria que se esforçar. Mas a logística tem que se esforçar para se relacionar com o comercial. E o comercial para se esforçar com a logística. Não é algo que apenas a gente ora e acontece. Eu e você temos que ter em mente que nós vamos ter que nos esforçar. Tanto é que se fosse algo fácil, Jesus não teria orado. Você acha que Jesus
algumas horas antes dele enfrentar o Calvário, a cruz, o isolamento, ele ia perder tempo em orar, em coisa que não teria necessidade. Eu tenho que encher linguiça, que eu tenho meia hora para orar, não sei mais o que eu vou orar, então vou... Claro que não. Jesus orou por nós especificamente para isso. Por quê? Porque era algo importante e que não é algo natural. Há necessidade de nós nos esforçarmos e fazer isso de forma imediata. Nós temos que fazer algo a respeito. Não é algo que vem naturalmente. Inclusive essa palavra fala em pensar e agir, planejar e produzir. Eu quero viver em unidade, mas então eu vou agir para que isso aconteça. É um planejamento, mas também uma execução. Tem que ter esforço, é a primeira coisa que eu quero ministrar para você e para mim hoje. A segunda coisa, que aí estão todas no versículo 2. A Bíblia diz assim, Paulo fala assim: sejam completamente humildes. Humildes, humildade. Se você quer viver as bênçãos e o poder da unidade, você tem que saber que você tem que se esforçar, mas também tem que ser completamente humilde. Completamente humilde. E essa palavra, que, meu Deus, é um baita de um palavrão, literalmente, porque olha, tapei no frozune, com o meu bom grego de São João da Boa Vista, não é? Com uma fluência do meu grego de São João da Boa Vista, é essa palavrona aí. Ela fala de uma ausência de arrogância, uma ausência de vaidade, uma mente humilde, e se não há humildade, nós não vamos reconhecer que nós não sabemos tudo, que nós precisamos do outro, que nós não somos uma ilha isolada e conseguimos sobreviver. Não é? Eu não preciso da logística. Hoje o Ivan está na minha mira. Eu não preciso da logística. Aí a logística fala assim: eu não preciso do comercial. Há necessidade de nós sermos humildes para termos essa unidade que o Senhor quer que a gente tenha. É um comportamento humilde para um bem maior, para um bem do coletivo. Eu não penso só em mim, eu penso no coletivo. Há necessidade de nós sermos humildes para poder viver a unidade e ter as consequências abençoadoras ou abençoadas dessa unidade. Terceira coisa, fala aí no texto, dóceis. Sermos dóceis. E pode ser também a palavra mansidão. Nós sermos mansos. E essa mansidão tem a ver com equilíbrio, uma atitude equilibrada, tranquila. E aí você pensa, aí eu penso em mim, por exemplo. Italiano, descendente, claro, de italiano, de pai e de mãe. Os Nucci se juntaram com os Buono. Já viu o italiano conversando? Não é? Batendo papo. Depois você está quase apartando e eles estão só conversando. Agora imagina quando vem algo contra. Algo que é diferente. Quando eu falo assim, estou com uma vontade de passear esse final de semana, eu falo assim, vamos para o shopping. Imagina, né?
Mas a mansidão, essa ser dócil, tem a ver com ser uma pessoa balanceada. Tem a ver em controlar as paixões. Tem a ver com serenidade. Não tem a ver com fragilidade. Porque muitas pessoas confundem essa mansidão, essa serenidade com fragilidade. Não tem nada a ver, é muito pelo contrário. Não é fraqueza, mas é força e poder sob controle. É ter a força e o poder sob controle. É isso que é ser manso, ser dócil. Falar com o departamento comercial com doçura. Não é, Ivan? Chega lá e fala assim: querido, infelizmente não vai dar. Já falei que não vai dar. Você sabe que não vai dar. Passou do horário. Não é? Não colabora com o quê? Com a unidade. Vamos passear. Estou com vontade de passear. Vamos no shopping. Pelo amor de Deus, não aguento mais shopping. Você sabe que eu não gosto de shopping. Eu não suporto shopping. Nem aqui. Deus foi tão bom comigo que não me colocou numa cidade que nem shopping tem. Ainda tem que viajar 120 quilômetros para chegar no shopping em Campinas. Ou subir no dito shopping em Poços de Caldas. Não é? Que mais parece uma galeria. Os meus irmãos caldenses não escutem isso e se sintam ofendidos, né? Pelo tamanho do seu shopping. Mas é ser dócil. Se não houver essa mansidão, não há como preservar a unidade que é tão benéfica. Aí nós vamos para a divisão, que é tão maléfica. Está entendendo, gente boa? Amém? Está entendendo como funciona isso aqui na igreja? Como funciona na sua casa? Como funciona no seu trabalho, no seu serviço? Assim que deve ser. Quarta coisa, Paulo diz aí: sejam pacientes. Você é uma pessoa paciente? Diz aí. Hã? Ouviu? Aqui atrás. Que tem a ver com longanimidade. Ser uma pessoa longânima. E essa palavra, no grego aí, ela tem duas... vem de raiz de duas palavras diferentes. Vem de macros e tumos. Grande temperamento. É um baita de um temperamento. É um nobre temperamento você ser paciente. E a paciência, não é tão fácil da gente ser, vamos ser bem sinceros. Porque paciência tem a ver com tolerar, tolerância. Tolerar, mas ao mesmo tempo manter firme, sem explodir, que vai junto com ser dócil. Tem a ver com resiliência, porque a paciência, a gente exerce a paciência, a gente demonstra a paciência num ambiente turbulento. Você não vai se mostrar paciente quando você chega no banco, é o primeiro da fila. Não tem ninguém. Quando você vai passar no drive-thru, só tem você. E seu lanche sai em 30 segundos, você já está na outra cabine comendo. A paciência é quando a fila está enorme, quando o atendente não está nem aí para você. É quando o seu parceiro de trabalho está te oprimindo. Quando o seu irmão em Cristo está te causando algo que não é muito agradável. É aí que nós vamos exercer e mostrar a paciência. E tem uma coisa interessante que eu peguei aqui,
que é do dicionário grego. Ele diz assim: a capacidade de suportar perseguição e maus tratos. Você é uma pessoa que consegue suportar perseguição e maus tratos sem perder a compostura. E eu vou falar mais para você, que está no dicionário, não sei o que está falando. Aí ele fala assim: descreve uma pessoa que tem o poder de exercer a vingança, mas ao invés disso é comedida. Sabe aquilo que você suportou. Você foi tão paciente, mas de repente a vida virou. Sabe? O jogo virou. Agora aquele que estava te oprimindo, aquele que estava te perseguindo, aquele que estava te ferindo com o tratamento dele para você, agora ele precisa de você. E está na sua mão, você pode falar um não. Agora dá um troco. Você pode, mas aí você não faz. Porque você é uma pessoa comedida, porque você é uma pessoa paciente. Entendeu? É fácil. Mexe conosco. Você está entendendo que por isso que Jesus orou? Senão ele não teria orado. Por isso tem que se esforçar. E a última coisa, o quinto. Então, Ivan, nada de dar troco lá. Você é irmãozão, menino tratado. Não é? Isso aí. Quinta coisa e última coisa, que Paulo fala aí no versículo 2 também. Suportando uns aos outros com amor. E aí nós pensamos diferente também. Na verdade, nós não entendemos muito bem o que é esse suportar. Porque nós pensamos em suportar naquele... fazer o quê? Deus me colocou naquela igreja. Não é? Eu tenho que suportar. Estou suportando o irmão lá. Fazer o quê? Deus falou que Deus une o homem e não separa. Vou ter que suportar. Não é? No serviço, no âmbito empresarial aí. Fazer o quê? Não tem outra coisa para mim fazer? Tem que suportar. É o chefe que eu tenho que suportar. Nunca falou isso, viu? Né, Ivan? Pode até pedir um aumento depois. Que Ivan, não. Não é? Não é esse tipo de suportar. A palavra, na verdade, tem a ver em dar suporte. Em amor. É você dar suporte para que o outro cresça. Tudo em amor. Não é um negócio que você faz por obrigação, mas é com amor. Você não se chateia com o outro. Você dá suporte a ele porque você o ama. Porque você dá suporte a ele porque você quer ver ele crescer. Você dá suporte a ele porque você quer ver ele vencer. Você dá suporte a ele porque você quer ver ele ser abençoado. Não tem nada a ver com a questão de suportar em relação à tolerância. Aí sabe aquela coisa de eu tolero, mas não engulo, convivo, mas não desce. Já ouviu alguém falando assim, esse não desce. Eu sei que você não fala isso, não é? Nunca falou, nem passou na sua cabeça, mas por incrível que pareça, tem pessoas que falam assim. Até convivo, mas olha, não desce. Eu suporto a convivência, mas não desce. Não é isso que Paulo está falando.
Paulo está falando em nós darmos suportes um ao outro para o crescimento mútuo, tudo isso em amor. Tudo isso em amor. E quando nós cumprimos isso, quando nós nos esforçamos, quando nós somos humildes, quando nós somos dóceis, quando nós somos pacientes, quando nós exercemos esse suporte um ao outro, coisas lindas e tremendas acontecem. Se você não sabe, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos Efésios. E essa igreja, Paulo tinha algo especial, ele tinha um carinho especial a essa igreja, porque ele foi um dos pastores dessa igreja. Ele, parece-me que o apóstolo João e Timóteo, Paulo deixa o moço Timóteo para pastorear essa igreja, quando ele vai embora. E Paulo, para essa igreja, essa carta, ela tem um propósito especial, e ela fala coisas, ele revela coisas nessa carta que ele não fala em nenhuma outra carta, nenhuma outra epístola. Paulo fala sobre isso, ele fala do mistério. Ele fala que a igreja era um mistério guardado por Deus, e que esse mistério, aprove a Deus revelar esse mistério na dispensação da sua graça. Ele fala que a igreja, a intenção de Deus era formar um corpo que glorificasse Deus aqui na terra. Que a igreja fosse um instrumento, um organismo que glorificasse a Deus aqui na terra. Ele fala que o propósito dessa igreja de glorificar a Deus aqui na terra, mas unindo pessoas. Se você vê a igreja, ela nunca é vista como, ela é a junção dos santos, a unidade dos santos. Fala a igreja é dita como exército, como a família, como a lavoura, como edifício. Não é algo único, não é individual, é sempre no coletivo. Então, unindo pessoas, para que através desse corpo chamado igreja, Deus fosse glorificado. E também a intenção dessa carta é equipar, ajustar esse corpo, para que ela fosse vitoriosa aqui na terra. Para a igreja vença aqui na terra. Se você, há muitos que dizem que a carta aos Efésios é um manual de batalha espiritual. Eu lembro que eu fiz um seminário, depois eu fiz um seminário teológico, depois fui fazer um outro seminário que era de cura e libertação. E eu lembro que a base, praticamente toda a base para esse seminário de cura e libertação era a carta de Efésios, que equipa a igreja para que a igreja vença. Por isso que é na carta de Efésios que fala a respeito da armadura. É na carta aos Efésios que fala que o poder de Deus já foi derramado. É na carta aos Efésios que fala que nós já somos abençoados nas regiões celestiais. E é nessa carta que se fala a respeito, também nessa carta se fala a respeito da unidade. Mas muitas vezes nós não entendemos os benefícios da unidade. Nós achamos que nós podemos caminhar de forma individual e ter todas as vitórias que o Senhor tem para nós. Não existe isso. Não, tem sim, tem vitórias, tem coisas específicas para você. Tem coisas que são específicas para o coletivo, para a igreja. Mas isso não anula que você ande em unidade. Porque muitas vezes para você conquistar aquilo que é seu de forma individual, você vai depender do coletivo. Você está entendendo, gente boa? Puxa, como é bom pregar para gente inteligente. E há algo interessante.
se nós pensarmos de novo, voltando para mim e para a pastora, nós somos completamente diferentes. E é uma luta, e talvez será uma luta inglória para mim e para ela, tentar fazê-la igual a mim. E ela me tentar fazer igual a ela. Provavelmente eu continuo o resto da minha vida não gostando de passear no shopping. Provavelmente ela vai assistir o... Como é que chama lá o negócio dela? O vestido lá, meu vestido favorito, né? Por muitos anos. Talvez a gente nunca vá... Ela nunca vai ser igual a mim, eu nunca vou ser igual a ela. Mas há um benefício nisso. É porque nessa diversidade, nessas diferenças, nós nos completamos. Porque há coisas em mim que ela não tem. Há coisas nela que eu não tenho. Há uma sensibilidade nela que eu não tenho. Às vezes há um vigor em mim que ela não tem. Para algumas coisas ela é super atenta. Para outras, nem tanto. Para algumas, eu sou muito desatento. Esses dias ela estava falando comigo, e depois de 2 minutos ela falou assim, não sei o que lá, eu falei, o quê? Ela falou, você que falou. Eu falei, eu falei? Ela falou, você falou. Eu falei, quando? Ela falou, agora. Eu falei, agora quanto? Fala, agora quanto? Ela falou, agora, você acabou de sair daqui e falou. Eu falei, eu não lembro nem dessa conversa nossa, quanto menos eu ter falado. Estava com a cabeça em outro lugar. Compensação, há momentos que ela está com a cabeça, sabe Deus onde. E eu estou ligado em algumas coisas. Se nós soubermos que essas diferenças não são para nos afastar, e nem querer colocar ela na minha forma, ou eu na forma dela, nós vamos saber conviver, e não só conviver, mas nós vamos viver em unidade. Porque naquilo que está me faltando, ela vai me alertar e vai me direcionar. Essa semana mesmo, segunda-feira, eu estava trabalhando, ela me mostrou algumas coisas que sinceramente eu tive que falar para ela, eu vou ter que pensar, porque eu não estava nem percebendo isso. Mas você pode ter certeza que eu vou vigiar em relação a isso. E a mesma coisa pode acontecer. Eu falando para ela. Agora imagina se não há a mansidão dela em falar. Isso é um cenário ideal, tá bom? Numa segunda-feira que estava tudo tranquilo, ela levantou na bênção, eu levantei na bênção. Então ela veio com a característica da mansidão e eu com a característica da humildade. Ela falou mansa e eu falei assim, eu não tinha percebido, mas você pode ter certeza que eu vou ficar atento a isso. E eu quero te agradecer, porque se eu errei primeiro foi sem intenção, mas eu vou ficar atento e você foi um instrumento de Deus para me corrigir. Cenário ideal. Numa segunda, top. Agora imagina numa segunda azeda. Vem com borrachada. Sai com voadora. Não é? E a unidade vai para o espaço. A divisão. Quem ganhou com isso? Eu não fui. Ela não foi. O reino não foi. Isso é no ambiente de família, isso é no ambiente de igreja, isso é no ambiente de um ministério, isso é no ambiente de uma empresa. Você está entendendo? Isso é no ambiente de governo. Talvez muitos de nós temos muito apreço pelo nosso presidente. Mas muitas vezes você sabe que ele dá uma atravessada na forma de falar. Não é? E às vezes poderíamos ter um pouco mais de unidade dentro do nosso cenário político. Isso é dentro da nossa casa, isso é dentro da nossa igreja, isso é dentro do nosso ambiente empresarial.
Tá ligado? Tá entendendo? Tá entendendo? Agora, a unidade, quando há a unidade, além de nós vivermos a bênção, nós demonstramos uma coisa. Paulo diz aí no versículo 1, ele fala assim: vivam de maneira digna da vocação que receberam. Vivam dessa forma. Aí se você for no versículo 13, ele diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Quando nós estamos vivendo em unidade, nós estamos demonstrando que nós estamos, ou pelo menos estamos caminhando em direção à maturidade. Porque ele fala aqui no versículo 13, ele fala de unidade e ele fala de maturidade. Aonde não há unidade, você vai perceber que há a imaturidade. Um ministério onde não há unidade, você vai perceber que há pessoas imaturas dentro do ministério. Um casal que não vive em unidade, você vai perceber que há imaturidade. E pode ser 40 anos de casado, mas são imaturos. Não tem a ver com idade. Não tem a ver com idade. Uma igreja onde há sempre divisão e contenda, você vai ver que os membros, a membresia dessa igreja é imatura, espiritualmente falando. Não tem essas características, e essas características são pessoas maduras na fé. E tem. Deixa eu olhar para você, ver se você tem cara de maduro na fé. Todos madurões. Amém ou não amém? Está maduro aí? Você na sua casa, pelo amor de Deus, larga a mão de ser imaturo. Para de ser um instrumento que desagrega, que divide, que separa. Isso não é bênção para ninguém, não é bênção para você, não é bênção para a sua igreja, não é bênção para a sua família. Mas nós não somos desses. Amém? Então fique em pé. E no versículo 13 que eu li com você, Paulo fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cristo precisa ser formado em mim e em você. Nós precisamos deixar Cristo dar forma em mim e em você. Quando nós cooperamos para a falta de unidade, quando nós cooperamos para a divisão, certamente há muito da minha alma, muito da sua alma. Não é Cristo refletido em mim. Veja bem, olha Jesus. Olha o que Jesus foi capaz de fazer com aqueles homens. Pensa a turma que Jesus reuniu. Gente, nenhum de nós escolheríamos aqueles homens. Eles eram muito diferentes. Eles tinham muitas dificuldades. Eles não estavam prontos. Era quase um barril de pólvora pronto, só faltava uma faísca para explodir. Mas Jesus vem, agrega, junta, une, trabalha, ministra. Ele forma discípulos. E esses discípulos e esses apóstolos vão impactando outras e outras e outras pessoas. A unidade, ela é tremenda, ela é poderosa, ela é maravilhosa, mas ela não vem de graça. Ela só vem se nós deixarmos e nos esforçarmos para que ela aconteça. E ela só acontece se nós deixarmos Cristo ser formado em nós. Por isso que no mundo, na maioria das vezes, quando um casal não combina,
o que eles fazem? Rompe. Não tem Cristo formado dentro deles. Não pagam o preço. Querem o conforto momentâneo. Separam, rompem. Na empresa, que é um ambiente completamente diferente, não se paga o preço. Paga uma rescisão, mas não se paga o preço. Na igreja é completamente diferente, porque nós queremos que Cristo seja glorificado em nós e através de nós. Nós queremos que a unidade, nós viver, que a oração que Jesus fez lá em João capítulo 17 não tenha sido em vão, mas que realmente Ele possa ver que nós recebemos e nós vivemos, e isso vai nos levar a um patamar diferenciado. Talvez você não esteja vivendo coisas boas, e eu talvez não esteja vivendo tantas coisas boas como deveria, porque faltam algumas coisas em mim e faltam algumas coisas em você, para que essa unidade não seja corrompida, quebrada, mas que ela seja ampliada em nome de Jesus. Vamos orar para que Cristo seja formado em nós, que Ele ganhe forma em nós, ou melhor, acho que é o contrário, né? Ele seja a forma e eu seja formado e você seja formado segundo o padrão dele, segundo o caráter dele. Que a unidade seja algo preservado, buscado na minha vida, na sua vida, nessa igreja, nesse ministério, onde você está trabalhando, que você não seja aquela pessoa que ninguém gosta de estar perto. Aquela pessoa, sabe, a famosa casca de ferida, já ouviu isso? Pois é, nunca mais isso, e muito mais aqui na igreja ainda. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, estamos aqui na terra, formado esse corpo para expressar a glória dele. Nós queremos ser equipados por ele, e nós queremos impactar as pessoas com essa unidade. Amém? Pai, bendito seja o teu nome pela sua palavra, glorificado seja o Senhor. Obrigado por esse amor, obrigado por esse amor, obrigado por esse amor para conosco. Obrigado pelos propósitos que o Senhor tem no seu coração para com as nossas vidas. Obrigado pelos sonhos do Senhor para as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós somos o teu povo, nós somos o teu rebanho, nós somos a tua igreja, nós somos a tua família. Bendito seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor, quando pensa, o Senhor tem algo em relação à unidade, e a tua palavra nos mostra o porquê. Porque na unidade há poder, porque na unidade há força. Mas nós não vivemos a unidade por acaso. Nós muitas vezes pensamos que viver em unidade é viver numa comunidade de pessoas iguais. Não tem nada a ver. A unidade é uma comunidade de pessoas diferentes, mas que andam numa mesma direção, com o mesmo comando, com uma mesma visão, com o mesmo propósito. É uma comunidade onde as pessoas se esforçam para viver essa unidade, que fazem valer a oração de Jesus lá em João capítulo 17, que se empenham em viver essa unidade de pessoas humildes. Não é de pessoas vaidosas, não é de pessoas arrogantes, prepotentes. Pessoas que, quando são corrigidas, quando são alertadas, elas se submetem, elas entendem. Não são arrogantes a ponto de achar que sabe tudo, que são os donos da verdade. Pessoas que são mansas, dóceis, no tratar, no se comunicar.
pessoas pacientes, que não são explosivas, são pessoas que até mesmo resistem, suportam perseguição, não pagam com a mesma moeda, não se vingam, não esperam uma oportunidade para bater da mesma forma que foi ofendido, mesmo tendo a oportunidade. São pessoas comedidas e dão suporte uns aos outros em amor. Para vivermos isso, nós precisamos ter Cristo nos formando. Se nós queremos viver a glória do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos negócios, sobre a igreja, nós precisamos deixar Cristo ser formado, ser a nossa forma. Se nós queremos viver a glória que o Senhor planejou, nós precisamos viver em unidade. Nos perdoe, nós estamos aqui pedindo perdão, queremos pedir perdão ao Senhor, porque nós reconhecemos que muitas vezes não foi o irmão o causador, não foi o parente, não foi a esposa, não foi o esposo, não foi o filho, mas fomos nós, porque nós não estávamos maduros. Mas hoje nós estamos entendendo que nós temos um projeto, mas nós temos coisas a fazer. E nós nos esforçaremos e faremos. E seremos tremendamente abençoados para a glória do Teu nome. Pai, e se em algum momento nós fomos os causadores, que haja humildade em nós de pedirmos perdão, mas um perdão verdadeiro e sincero, para que a unidade seja mantida, preservada ou recuperada talvez, e que a glória do Senhor desça e resplandeça sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente boa.